Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero fazer um vídeo para vocês que já não é surpresa para ninguém. Não é surpresa para ninguém. Sempre e quando o regulador decide agir contra os interesses do cartel, temos imediatamente um enxurrilho de críticas, são colocadas os braços armados completamente à solta aqui na comunicação social e, portanto, como não surpreende ninguém, temos a Apritel a vir a falar contra o regulador e a serem os arautos da desgraça, a dar conta que esta será uma decisão que vai colocar em causa completamente o futuro e os investimentos e, portanto, vamos aqui tentar desmontar um bocadinho isto e vamos, acima de tudo, analisar à nossa maneira, como sempre, estes factos que vão acontecendo. Portanto, antes de mais nada, meus caros amigos, eu preciso de desmistificar aqui algumas coisas, porque eu acho que às vezes, para as pessoas mais desatentas, a comunicação social omite grande parte da informação relevante para que se possa depois entender a informação que nós temos. Ou seja, às vezes nós estamos a ver que está a falar a associação não sei do quê e nós achamos que aquela associação representa os interesses daquele setor, mas na realidade representa os interesses do lobby daquele setor, que é uma coisa completamente diferente. E a Apritel é mais uma dessas associações, assim como nós já tivemos a oportunidade também de falar aqui da APDC. Portanto, há um conjunto de pessoas que falam no espaço público em nome de um determinado interesse. E, portanto, não há nenhum problema em que isso aconteça. O problema é que a grande maioria das pessoas depois não sabem em nome de quem é que eles falam e em nome de quê. De que interesses? E, portanto, se nós aqui no Viciado Comenta várias vezes falamos em nome dos interesses do consumidor final e que muitas das vezes esses interesses alinham-se com aquilo que é a entrada da Digi e não só, de outras operações que tentam ser disruptivas, que mostram de facto o peso, como falámos, por exemplo, na questão da Liga, de que não consegue ter uma operação móvel virtual porque simplesmente Portugal tem uma inércia tremenda no que diz respeito à questão dos MVNOs, por interesse do próprio do cartel e dos interesses instalados. Portanto, não interessa a criação de operadores nessa condição que possam criar ainda mais concorrência no mercado. Estes senhores são absolutamente alérgicos a tudo o que diz respeito à concorrência, mas no final perdemos nós. E perdemos nós com dados, não é com estudos que são encomendados a consultoras que vêm dizer aquilo que nós queremos ouvir. Ok? Portanto, muitas das vezes é isto que acontece. Portanto, meus amigos, vamos começar antes de falar o que é que a Apritel veio falar na pessoa do seu presidente e não só. Portanto, António Coimbra foi um dos que deu uma entrevista. Tivemos também o Pedro Mota Soares no canal Now, basicamente a repetir a mesma coisa. Aquilo é uma cartilha, portanto eles agora vão espalhar a sua informação pelos vários órgãos de comunicação social, para ser os arautos da desgraça, para influenciar a Anacom, para fazerem um bocadinho aquilo que nós já vemos aqui várias vezes Miguel Almeida também a fazer. Portanto, não surpreende. E, portanto, antes de nós irmos ver exatamente o que é que aconteceu, convém desmistificar quem são estas pessoas, quem é exatamente esta associação, para depois, com essa declaração de interesses feita, podermos ir olhar àquilo que os senhores estão a dizer. Ora, muito bem, meus amigos, estou aqui no site da Apritel. A Apritel, basicamente, é a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas. Começa mal, ok? Começa mal. Porque, assim, esta associação devia de se chamar Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas Incumbentes, ok? Porque, assim, estes senhores são absolutamente avessos a tudo o que seja concorrência. Portanto, eles estão aqui para dizer o que lhes pagam para dizer. Eles estão aqui para dizerem aquilo que... Ou melhor, para dizerem aquilo que os associados querem que eles digam. Portanto, não há dúvida nenhuma sobre isso. Portanto, olhando àquilo que é a estrutura da própria associação, tudo muito bem, do que diz respeito aos órgãos sociais de 2025 a 2027, são compostos pelo seu presidente, António Coimbra. Se calhar alguns de vocês não conhecem, mas eu vou passar aqui pelo LinkedIn do senhor. Portanto, António Coimbra foi durante larguíssimas décadas responsável pela Vodafone. Portanto, foi CEO da Vodafone Portugal durante 3 anos, esteve também em Espanha, onde foi CEO durante 8 anos e tal. Portanto, este senhor tem vincadamente um enviesamento ideológico para o lado das incumbentes, nomeadamente para a Vodafone. É impossível que assim não seja para alguém que durante mais de 30 anos representou os interesses daquela marca. Portanto, não há dúvida nenhuma sobre qual é que é o posicionamento de António Coimbra e não venha ninguém dizer-me não, que António Coimbra está aqui a fazer um trabalho absolutamente isento. É impossível que isso aconteça. Também, se o fizesse, não estaria enquanto presidente desta associação. Ponto final, parágrafo. Depois, os vogais desta associação são quem?
Arte Telecom, Oni, Mel, Nós e Vodafone. Portanto, se vocês vierem aqui aos associados, vão perceber que há de facto essa presença e, portanto, não surpreende ninguém que as incumbentes sejam as que estão por trás. Não são só elas, mas as mais relevantes e as que têm todo o interesse aqui. A Digi não está cá. Na altura, quando a Digi entrou em Portugal, havia essa questão se a Apritel iria ou não fazer convite. Na altura, creio até que foi Pedro Mota Soares que falou sobre isso, disse que a Apritel não faz convites, portanto, se a Digi quiser fazer parte desta associação, terá que, sabe os estatutos, e os estatutos dizem que tem que estar a operar, creio eu, há 2 anos, e tem que fazer a solicitação de entrada, e depois esta associação deliberará no sentido de perceber se quer ou não quer que este membro seja incluído. Eu duvido imenso que algum dia, em tempo algum, eles tenham interesse em ter a Digi aqui. Aliás, porque a Digi representa tudo aquilo que estes senhores querem, representa o contrário de tudo aquilo que estes senhores querem, que é concorrência, que é disrupção, que é vir mexer naquilo que é um lobby instalado de décadas. Bom, dito isto, eu estou aqui neste momento a ver a entrevista, né, que António Coimbra deu aqui ao Jornal de Negócios. Isto é um daqueles artigos premium, portanto não vou passar aqui no ecrã por respeito a essa questão, mas vamos olhar acima de tudo ao que é que são ditos as grandes frases e depois vamos comentando. Bom, primeira coisa. Diz António Coimbra, a decisão da Anacom não conhece a dificuldade que o setor atravessa e as próprias tendências da União Europeia que a União Europeia já marcou. Uma das recomendações de Draghi é duplicar o prazo das licenças de 20 para 40 anos para dar previsibilidade e promover o investimento por parte das operadoras. Depois diz, o relatório do Draghi põe a nu que o retorno de investimento tem estado nos últimos 10 anos sistematicamente abaixo dos custos de capital, considerando que o sentido provável de decisão compromete o futuro digital de Portugal e não tem estas métricas em conta, vinca o presidente da associação. Para António Coimbra, a proposta do regulador para a renovação de 6 e 14 anos fica muito aquém dos pedidos das operadoras, que eram 20 anos e ainda longe dos 40 ou da renovação ilimitada colocados em cima da mesa por Bruxelas. Muito bem. Como eu já tinha tido a oportunidade de falar com vocês no vídeo anterior, basicamente as operadoras escudam-se muito nesta questão do relatório Draghi e escudam-se acima de tudo em análise àquilo que são os custos de capital, que estão abaixo dos custos de investimentos e não sei quantos. Bom, mas lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, falando deste tão famigerado relatório Draghi, este relatório Draghi foi criado e acima de tudo, ou seja, este relatório não é um relatório que surge com um estudo independente feito por uma universidade ou feito por algum observatório ou por alguém que decidiu estudar o assunto, ok? Portanto, este relatório vem claramente com um sentido político. Vem, acima de tudo, defender uma ideia política. Este estudo foi encomendado pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e basicamente visa defender uma tese política. E essa tese política é um investimento massivo, ok? Para fazer com que a Europa acelere a parte da competitividade para reduzir o gap que tem entre os Estados Unidos e a China. Ou seja, há aqui um conjunto de interesses, nomeadamente o investimento empresarial e também a questão das consolidações, etc. Ou seja, é um documento com um enviesamento político. Não há outra dúvida. Portanto, não se está aqui a analisar este relatório de uma maneira, olha, decidimos fazer aqui um estudo de mercado e estamos a analisar de forma isenta esta questão. É absolutamente o contrário. Nós estamos a analisar com um interesse específico, que é garantir à senhora Ursula von der Leyen a possibilidade de fazer investimentos e a possibilidade de mexer diretamente nas regras com vista a uma determinada coisa. Se é certa, se é errada, depois deixe isso à interpretação de cada um de vocês. Não me compete a mim fazer essa análise. Agora, o que eu vos posso dizer é que este não é um documento isento. Principalmente não é um documento isento porque grande parte das... vamos dizer assim, das informações que este relatório une são inputs diretos da própria indústria. Ou seja, nomeadamente dos lobbies europeus que têm interesse em beneficiar com medidas que venham a acontecer aqui. Porque quem é que acham que vai beneficiar das grandes consolidações nos vários mercados da União Europeia, no nível, por exemplo, das telecomunicações, que é o que estamos a falar aqui? Naturalmente, as maiores operações. Não vão ser as pequenas operações que vão ser absorvidas, que vão, por isso, simplesmente beneficiar com isto. Vão ser as grandes operações, os grandes lobbies, é que vão beneficiar significativamente, porque vão eliminar ainda mais aquilo que é a concorrência que lhes pressiona o negócio, vão ter ainda mais mão em cima dos mercados e com tudo isto com conivência da própria União Europeia. Portanto, não há aqui mínima dúvida desta questão, ok? Depois, há aqui uma questão que é
grande parte deste relatório tem um objetivo claro, que é haver um investimento significativo nas várias áreas da União Europeia, em que grande parte deles depois são feitos com financiamentos da União Europeia. Portanto, claro que interessa também, de certo modo, justificar. Não estou a dizer que o relatório está errado. Estou a dizer atenção quando se fala deste relatório, porque este relatório nem sempre é absolutamente isento e não é de maneira nenhuma um estudo isento que visa, acima de tudo, analisar uma falha de mercado. É um estudo que visa defender uma estratégia política de investimento massivo, com um objetivo que é reduzir o gap competitivo, como já vos disse, em relação aos outros blocos do mundo. Portanto, não estamos, em maneira nenhuma, quando estamos a falar relatório Draghi, mas é 40 anos, mas é não sei o quê. Reparem, pode ser uma ideia engraçada, é uma ideia para análise, mas nós conhecemos o nosso mercado, nós sabemos o que é que o nosso mercado precisa, nós podemos utilizar aquilo que são as recomendações da União Europeia, nós podemos inspirar-nos nessas recomendações, mas nós não somos ceguetas. Aquilo que nós precisamos de perceber é renovar a 40 anos o espectro em Portugal, por exemplo, às incumbentes, é partir as pernas completamente a qualquer novo entrante, porque o que é que vai acontecer? Durante 40 anos não tem acesso. Durante 40 anos não vai haver nada. E depois o que é que vai acontecer? Onde é que ficam as medidas regulatórias que a Anacom tem que tomar para fazer estes senhores se mexerem? Porque estamos-nos a esquecer. A Apritel não fala nisso. A Apritel a única coisa que diz é mas há sempre grandes medidas regulatórias. Há sempre grandes pedidos de cobertura. Há sempre grandes coisas. Pois, mas não deveria de haver. Se os senhores estivessem a fazer um desenvolvimento sério, não era necessário andar aqui a catalogar, a fazer por decreto o número de freguesias e zonas onde os senhores têm que cobrir. Não é verdade? Porque é isto é aquilo que nós temos. Quando se fala em investimentos megalómanos, quando se fala em grandes coisas que nós fizemos, depois verificamos que na rede móvel tem que ter implicações de obrigação de tipo, toma lá a cenourinha, mas antes de eu te dar a cenourinha tens que fazer não sei o quê. E na rede fixa temos que estar a fazer investimentos através de fundos europeus e nacionais com operações grossistas, como é o caso da DS Telecom, para poder fazer chegar a fibra às zonas onde os senhores não têm interesse em fazer, porque comercialmente não é rentável. Eu sei que vocês não são a Santa Casa da Misericórdia, mas não venham como dizia o outro, bancar do patriota, quando são simplesmente pessoas que só estão a olhar para o vosso umbigo. Portanto, aceitam aquilo que o regulador tem que fazer, porque o regulador tem que gerir aquilo que é um espectro limitado e tem que gerir, acima de tudo, um único interesse capitalista que os senhores demonstram. E a Apritel aqui só representa isso naturalmente e está tudo certo e não há nada contra. Agora não nos venham fazer de parvos a lançar este tipo de porcaria para o ventilador, porque nós vamos comer isto tudo com a testa. Não vamos, eu pelo menos não vou e a malta aqui do Viciado Comenta também não vai. Portanto, temos que ter atenção quando se invoca esta relação do relatório Draghi, quando se fala do Digital Act, quando se fala de um conjunto alargado de outros relatórios que são colocados em cima da mesa, porque grande parte destes estes relatórios vêm de onde? Foi a Anacom? Foi o Instituto Nacional de Estatísticas? Foi alguma universidade? Foi alguém que... Não! Grande parte são consultoras que são pagas pelas próprias operadoras para debitar cá para fora material. Quem é que prova que estes dados são verdadeiros? Porque o que é que fica a analisar? Fica a analisar que estes documentos dizem aquilo que os senhores precisam que diga, que é para depois defenderem a sua tese. E nós já lá vamos para analisar outra parte da tese que os senhores ignoram. Bom... Considerando que a proposta compromete o futuro digital de Portugal, é uma situação muito preocupante porque esta imprevisibilidade não vai promover o investimento e é completamente contrária à estratégia do digital nacional que o Governo definiu e ao Plano Nacional para os Centros de Dados. Muito bem. Todos estes planos, em relação a esta questão de centralidade, etc., assentam sobre infraestruturas e se não houver um investimento em infraestrutura é fácil ver o caminho, com exceção do 5G, e já foi um erro da Anacom, porque sempre foi pioneiro no lançamento de várias gerações do 2G ao 4G, este foi, na visão da Apritel, o primeiro erro cometido pelo regulador. Segundo foi quando atribuiu, o segundo erro neste caso, quando atribuiu o espectro à Denser em 2010, que nunca foi utilizado, e que a Anacom nunca teve coragem de retirar esse espectro por incumprimento e colocá-lo no mercado, foi tentando com balões de oxigênio até tomar a decisão a retirar. A Anacom tem que ser responsabilizada pelas decisões que toma, porque tem impacto no mercado. Que não se cometa este terceiro erro. Continua a sublinhar que, quando estamos em plena revolução digital, Portugal tem de estar no pelotão da frente, tem que ter as melhores infraestruturas para que esta estratégia digital e todos os planos se concretizem. Tudo isto assenta nas redes de comunicações. Ora, muito bem. Então vamos lá aqui à segunda parte daqui que o senhor fala. Bom, ponto primeiro de análise a esta situação toda. Portanto, dizer que a Anacom foi
grande responsável pelo que aconteceu no 5G. Eu lembro-me que até o nosso primeiro-ministro foi altamente crítico com Cadete Matos em relação àquilo que aconteceu no leilão do 5G. Vamos recordar-nos do que é que foi o leilão do 5G e porque é que o leilão do 5G teve que ser feito assim. Meus amigos, o que estes senhores queriam era uma coisa tão simples como: vamos colocar espectro disponível para o desenvolvimento de uma nova tecnologia que seria o 5G. Esse espectro vai a leilão, sem condicionantes nenhumas, e nós vamos bater o peso que nós temos, de milhões, e vamos aniquilar completamente qualquer tentativa de entrada em Portugal. Porquê? Porque nós vamos assoberbar completamente o espectro, não vai haver ninguém, ou melhor, vamos assambarcar, é isso que eu queria dizer, o espectro, não vai ficar nada para ninguém, porque nós vamos bater o martelo até um ponto em que ninguém tenha capacidade, e depois para entrar em Portugal só enquanto MVNO. E nós vamos fechar a porta a MVNOs, a roaming nacional, àquilo que for. Vamos colocar preços tão estúpidos que simplesmente se vão embora. Como foi embora a Suma Móvel, como vão embora todos aqueles que tentaram fazer uma operação móvel virtual em Portugal. Portanto, por via da construção de rede própria não vão conseguir, porque nós vamos fechar a porta, e por via da MVNO, enquanto pelo menos o regulador não apertar connosco, não vai acontecer nada porque nós não vamos permitir. Ou se acontecer, vai ser aos preços que nós queremos e, portanto, será uma operação miserável como a Novo. Bom, avançando à conversa, portanto, era isto que os senhores queriam. Mas o regulador, e muito bem, o regulador com eles no sítio, na altura, Cadete Matos, disse: não senhor, o leilão do 5G vai ser feito segundo condições específicas para dar acesso a novos entrantes. Entrou a Denser, entrou a Novo e entrou a Digi. Ok? A Digi acabou por avançar, a Denser acabou por nunca operar e, portanto, acabou até por perder o espectro, e o restante, portanto, a Novo acabou por ser comprada pela própria Digi. Portanto, este leilão depois foi negociado e foi arrastado até ao limite dos limites. Não é? Portanto, foram ao cêntimo negociando e foram arrastando até 1700 e tal licitações. As coisas foram a um ponto ridículo. Mas o leilão funciona assim. Os players desse leilão é que decidiram fazer estas coisas desta maneira. Portanto, para o regulador é absolutamente indiferente. A única coisa que o regulador tem a dizer no final é que, bom, nós tínhamos a expectativa de ter 200 e tal milhões, temos 500 e tal milhões em caixa. E aí eu nunca ouvi o Dr. António Costa, nem nenhum governo subsequente, porque esse dinheiro, grande parte dele ainda está lá na Anacom, nunca os vi queixar. Nunca vi. Portanto, o leilão rendeu praticamente o dobro do que estava à espera. Eu nunca vi ninguém se queixar desse valor. Portanto, para o lado do governo foi fantástico. Se calhar até nem foi, porque nós nem com dinheiro em caixa conseguimos fazer nada de especial, mas enfim. Portanto, naturalmente, dizer que o leilão do 5G foi um erro, não foi um erro. O leilão do 5G foi o ponto de viragem para que Portugal passasse a ter a capacidade de ter concorrência. E essa concorrência, dito pela Anacom e dito pela Autoridade da Concorrência, necessitava de um player forte que não dependesse dos três estarolas. Porquê? Porque estes senhores provaram durante décadas em Portugal a concertação de preço, provaram que a concorrência é uma miragem, é só uma palavra bonita que está no dicionário com uma definição qualquer. Portanto, estes senhores fazem-nos de parvo constantemente. E o pior é que tentam vir para a comunicação social minar a ideia das pessoas que estão completamente fora destas ideias. Pá, isto é absolutamente incrível. Bom, avançando. Portanto, esta é a primeira questão que é preciso analisar. Depois, em relação ao sermos pioneiros. Pá, nós até podemos ser pioneiros em muita coisa. Mas pagar a preço de ouro esse pioneirismo eu não quero. Porque nós temos rapidamente de começar a decidir qual é a nossa estratégia. Nós não podemos dizer que nas tabelas salariais somos dos piores países da União Europeia, mas depois a nível de qualidade de serviço e etc, de infraestruturas, queremos ser a Noruega da Europa. Pá, lamento imenso, não dá. Não é? Portanto, estes senhores vivem numa utopia qualquer, porque o nível salarial deles está ao nível das Noruegas e das Suécias e das Finlândias. Portanto, eles acreditam que Portugal é isto. Não é? Portugal não é isso. Lamento imenso. Querem almejar que Portugal seja uma coisa que não é. Não vai acontecer. Nós temos que começar pelo básico. E o básico é garantir às pessoas um serviço que tenha a qualidade necessária, mas que também tenha um preço adequado às condições de vida das pessoas. Ok? Portanto, isto é absolutamente essencial de entender. E estes senhores não entendem. Porque estes senhores querem continuar a vender lingotes de ouro num país falido. É o que está a acontecer. Epá, fiquem lá com o vosso pioneirismo. Levem a vossa operação pioneira para outros países. Porque é que não vão para outros países? É pá, força. Tenham a oportunidade de crescer. Não é? Pá, agora não venham com esta questão pioneira e com esta questão toda das qualidades fantásticas, que nós já lá vamos provar que não temos qualidade fantástica nenhuma em Portugal. Já lá vamos. Bom, depois, em relação à questão aqui, a Anacom tem que ser responsabilizada pelas decisões que toma, porque tem impacto no país, que não se cometa este terceiro erro. Quando estamos... Sim, a Anacom tem que ser responsabilidade? Eu acredito que sim. Não, eu acredito que sim, porque a Anacom antes de Cadete Matos era uma nulidade.
E a Anacom, depois de Cadete Matos, pelo menos ainda está a beber um bocado daquilo que era a Anacom anterior. Mas eu acho que sim, porque há muita coisa em que a Anacom tem que ser responsabilizada. Olha, por exemplo, porque é que a Anacom não força de uma vez por todas esta capacidade, aquilo que já tinha pensado, que é este movimento para a criação da MVNOs. Portanto, porque é que não força os acordos no mercado grossista? Também tem que ser responsabilizada. Isto é criminoso o que se vê em Portugal. Temos países, como eu tive a oportunidade de falar com vocês no Reino Unido, em que temos uma cota de mercado gigantesca da MVNOs, temos essa realidade presente em grande parte dos países da Europa e em Portugal não temos porque a Anacom não se mexe. Portanto, é verdade, eu concordo aqui com o Sr. António Coimbra, nós precisamos de responsabilizar a Anacom, não é? Mas se calhar também precisamos de responsabilizar para coisas para o nosso lado, não é só para o lado da Apritel e para o lado dos operadores, ou melhor, para a associação de alguns operadores, não é? Vamos lá ver. Depois, temos a questão aqui que é o regulador quer espectro na gaveta. E diz António Coimbra, esta proposta de renovação a 6 anos traz água no bico. Estes 6 anos tem água no bico. Não é daqui a 6 anos renovar. É para não renovar. A proposta da Anacom para parte deste espectro, nomeadamente a banda dos 900, os 2,5 MHz e toda a faixa dos 2600, são aquelas que propõem renovar apenas até 33. Porquê? Primeiro, sabe que não podia não renovar agora, senão daqui a 6 meses as redes ficavam sem operar. Segundo, isto está inferido, quer ter ferramentas para poder intervir no mercado, ou seja, dar esse espectro a novo entrante ou a outros. Bom, eu já tinha dito isso, aqui no Viciado Comenta, portanto, no vídeo de análise à questão de sentido provável de decisão, eu disse isso. Portanto, a Anacom deixa isso claríssimo. A Anacom deixa claríssima a necessidade de ter espectro para atribuir a outros operadores, seja novos entrantes, ou seja os que já existam, mas que precisem de reforço de espectro. Não há dúvida nenhuma em relação a isto, porque estes senhores colocam isto em causa porque dizem assim, mas e depois como é que as nossas redes funcionam? Meus amigos, isto é o beabá das telecomunicações, não sou eu de certeza absoluta que vou explicar. Não é? Naturalmente que vai exigir investimentos. Naturalmente que a substituição de bandas baixas por outras frequências mais altas vai exigir o desdobramento de algumas antenas e é necessário um investimento de capital em várias antenas que obriga que é preciso, como dizem, investir mais para ficarmos igual. Mas é que não é bem ficar igual, porque o espectro é um recurso finito. Não é? Se calhar não estavam, eram habituados a ter que o dividir. É aquela história do irmão mimado que de repente tem um irmão, ou do filho mimado que de repente tem um irmão e tem que passar a dividir e não gosta. Mas isso temos pena. Não é? É a lei da vida. Portanto, se o espectro é limitado, não é? Se o espectro é finito e nós temos vários operadores, então nós temos de começar a dividir isto irmãmente. Não é como os senhores querem. Portanto, o que é que tem que acontecer? Não estão constantemente a bater no peito e a dizer que é preciso consolidação. Força! Avancem para a consolidação. Já não vão precisar de tanto espectro. Vocês é que têm o interesse de triplicar o número de antenas necessárias e o espectro necessário. Avancem para a consolidação e já vai haver mais espectro disponível. Não é? Agora, não queiram é que isto seja tudo. Há um recurso finito, e tem que dar para nós os três. E se vier outros, olha, azar o Deus. É natural que o regulador tenha necessidade de mexer nisto. A Digi não tem bandas baixas, praticamente. Fala-se do 600 MHz como se fosse uma coisa que vai correr super fácil. Não vai. O 600 MHz vai ser fortemente licitado porque eu não estou a ver a Anacom dessa altura a ter um presidente como o Cadete Matos a colocar um conjunto de regulações que leva a que a Digi tenha capacidade de aceder a esse espectro e outros com a mesma capacidade e facilidade que teve na questão do leilão do 5G. Eu não estou a ver isso a acontecer. Eu não estou a ver um regulador forte a esse ponto que enfrente este lobby. Eu não estou a ver. Portanto, é natural que há necessidade de atribuir mais bandas baixas à Digi e não só. Não só mais bandas baixas. Também aqui a questão da faixa 2600 ou outras. Porque entretanto veio os 600, entretanto veio os 1500. Há muitas bandas para atribuir e portanto é necessário que o regulador tenha também essa capacidade, porque não é só a atribuição. É o que está para lá da atribuição, a questão das exigências. Bom, avançando. Portanto, estes senhores, eu não vejo que tragam água no bico. A água está mais à amostra, não está escondida no bico, está mais que à amostra. Toda a gente já viu. É necessário ao regulador intervir neste mercado para que a Digi tenha a possibilidade de crescer no futuro e para que novos entrantes tenham a possibilidade de estar em Portugal. Seja para via da MVNO, seja para outra via qualquer. Portanto, é absolutamente essencial. Se os senhores não estão bem com isto, consolidem-se de uma vez por todas. E já agora, uma coisa que eu também me estava a esquecer, que é a questão dos investimentos. Fala-se que não vai permitir o investimento. Fala-se que os operadores vão retrair o seu investimento, patati patati. Vamos lá ver uma coisa. Os investimentos que a Digi fez em Portugal não são investimentos. Ou fez noutra moeda, não é euros. As moedas das incumbentes é uma moeda diferente. O investimento que a Digi fez em Portugal não vale nada. São centenas de milhões de euros investidos neste mercado que não têm valor. Porquê? Porque não são feitos pela vossa conta bancária. Lamento.
Está bem? Esta ideia de que são sempre superiores aos outros, o investimento que um novo entrante venha fazer em Portugal não tem interesse? O investimento que uma operação, que um agregador de MVNOs faça em Portugal não tem interesse? Porquê? Porque não é feito por vocês. Azar o vosso. Aprendam a dividir o prato. Está bem? Deixem-se de ser egoístas e deixem de mandar palha para as pessoas. É o que eu vos digo. Bom, avançando. Para a associação, o regulador quer que os operadores se adaptem ao longo deste período. Aliás, a Anacom até faz um estudo que a questão da banda do 1500 com as alterações que são necessárias, retirando os 900, colocando os 1500, naturalmente é necessário desdobrar algumas antenas. A Anacom fica com ele para eventualmente dar a outro operador, pôr a leilão ou para um novo entrante. Isto quando se fala em consolidação para toda a Europa. E o que é que isso implica para os operadores? Têm que fazer investimentos brutais para ficar na mesma. Vão ter que instalar mais antenas para densificar a rede, porque sem o espectro o raio de atuação é mais pequeno e não consegue ter tantas comunicações em simultâneos. Será gastar centenas de milhões de euros para ficar onde estamos hoje, tendo em conta que ainda será necessário aplicar investimento no 5G standalone, na resiliência das redes e ainda no 6G. Bom, então, mas isto também se aplica aos novos entrantes ou não? A Digi também terá necessidade de ter mais espectro para conseguir ter esse número de comunicações em simultâneo. Porque é que isso para as incumbentes é um grande problema e para a Digi não é problema nenhum? Naturalmente é um problema para os dois, mas eu já disse aqui, o espectro é um recurso finito. Portanto, se é um recurso finito, tem que ser bem gerido. Se vocês têm que fazer investimentos, os outros também terão que os fazer. Que diabo? Ou são só você, ou só as vossas antenas é que não funcionam bem, a dos outros funciona. Não é? Se os outros funcionam, ou essa, vamos dizer assim, essa inércia operacional que é criada pela retirada de bandas baixas a vossas excelências não se aplica depois àquilo que acontece com a Digi. Epá, não venham gozar connosco. Não é? O que o regulador tem que fazer é distribuir isto. Dividir o mal pelas aldeias. Vocês vão ter que fazer investimentos, não há dúvida nenhuma, para ficar onde estão. E a Digi também terá que os fazer, ou os novos entrantes que entrarem. Não há dúvida nenhuma, é um investimento que todos têm que fazer. Se não quiserem, meus amigos, só há uma solução. Coloquem a operação à venda e deixem o lugar para outros. Ninguém estão constantemente a colocar em cima da mesa esta questão de que, ai meus amigos, mas nós vamos embora e vocês vão ficar. Só falta falar da idade das trevas como a outra. É pá, lamento, vão embora. Não é? Estamos no mercado privado, não estamos aqui a fazer fretes. Se não querem operar neste mercado, se este mercado não funciona, força, meus amigos, avancem para outro mercado, porque isto é absolutamente ridículo. E já agora ainda bem que se fala do 5G standalone. Anos e anos a publicitar um 5G, anos e anos a cobrar valores tarifários com 5G e agora diz que ainda é preciso aplicar investimento no 5G standalone. Desculpe lá, o investimento do standalone já devia estar feito. O investimento do standalone, o 5G que os senhores lançaram é um 5G marketing, é um 5G da treta, certo? Limitaram-se a fazer uns troidezinhos na banda 4G, na frequência 4G. É absolutamente ridículo, não é? Portanto, e agora querem cobrar novamente o 5G com o 5G standalone. Portanto, se há alguém que percebe de rentabilidade, são os senhores. Portanto, a rentabilidade do 5G é fantástica. É absolutamente fantástica. Estou a rentabilizar numa primeira fase, rentabilizar numa segunda fase e vamos lá ver se ainda não inventam o standalone plus. Epá, eu já digo tudo. Bom. Enfim, como diz aqui, portanto, basicamente o espectro é um recurso escasso e valioso, diz aqui António Coimbra, ainda bem, e uma das atribuições da Anacom é gerir com eficiência este recurso e não deixar da gaveta durante anos. Isso eu concordo. Eu acho que esta banda dos 700 MHz já devia estar em leilão há muito tempo. Eu acho que os 40 MHz da faixa 3.6 também já devia de estar. A questão do terceiro dividendo digital dos 600 MHz, espero que a Anacom seja rápida a fazê-lo, até porque será um grande interesse do ponto de vista do 6G também, a faixa dos 1500 MHz também, as alterações necessárias aos 1600, portanto eu acredito que tudo isto, de certo modo, até concordo que ter aquela banda, o lote A2 do leilão de 5G, tanto tempo sem atribuição e estes 40 MHz agora que estavam da Denser, também concordo que estão há demasiado tempo demais. Agora, em relação a tudo o resto, leilões que venham a acontecer no futuro e retiradas de espectro ao que os incumbentes têm, de maneira a equilibrar as forças, eu concordo com tudo. E se vocês acham que estes senhores estão interessados noutra coisa, estão a achar mal. Bom, entendemos que o pedido dos operadores para renovar 20 anos é razoável e até foram tímidos. Isto é uma vergonha. Quando a Europa está a apontar para 40 anos ou eterno com condições de renovação. É claramente contraproducente face às tendências da Anacom, da Europa. A Anacom está em sentido contrário, quer todas as opções em aberto, incluindo criar mais operadores e dar mais espectro a quem precisa. Quer ter essas ferramentas, mas já as tem e não precisa de usar a não renovação. O espectro é um recurso escasso e valioso. A Anacom vai ter faixas disponíveis em 30 ou 31. Uma das atribuições da Anacom é gerir com eficiência ao espectro e não deixar na gaveta durante vários anos, como aconteceu com a Denser por quase 16 anos. Critica António Coimbra. O dividendo digital será disponível em 30, portanto, não precisam de retirar o espectro aos operadores e fazer com que tenham de fazer um investimento brutal para se estabelecerem onde estavam. Vamos ver. Vamos ver.
Eu acredito que precisam, principalmente porque os 600 MHz vão ser fortemente licitados para aquilo que venha a ser o 6G, e existe muito interesse na banda dos 700, com estes 10, na banda dos 800, na banda dos 900 e outras bandas mais altas, as mid-bands. Portanto, eu não tenho a mínima dúvida que vai haver necessidade de retirar mais espectro às incumbentes para que num período mais... ou melhor, para que de outra forma se consiga dar mais capacidade à Digi, para que possa não necessitar de tanto desdobramento. O tal desdobramento que António Coimbra não quer para as suas amadas incumbentes é aquilo que a Digi também não quer, e vai necessitar de mais do que simplesmente os 600 MHz, na minha opinião. Coisa, e só para terminar, quero falar aqui sobre 2 pontos. Portanto, António Coimbra fala aqui que Portugal é pioneiro, que Portugal é maravilhoso, que Portugal é incrível, e eu vou-vos mostrar o quão incrível e maravilhosos nós somos. Portanto, não fui eu que escrevi, isto está no relatório mais recente, portanto estamos aqui na evolução dos preços das telecomunicações de junho de 2026, publicado pela Anacom, ok? Não é publicado aí por uma consultora qualquer que vocês pagaram. Portanto, o que é que nós temos aqui à frente dos nossos olhos? Mas eu até vou dar aqui um zoom que é para facilitar a nossa análise. O que é que nós temos aqui? Nós temos desde 2009 até 2025, vou pôr aqui, que é para eu não estar a atrapalhar a visão. Portanto, 2009 até 2025, aquilo que foi a evolução dos preços entre, nomeadamente aqui, está aqui, portanto, evolução dos preços das telecomunicações entre Portugal e a União Europeia. Eu já mostrei este gráfico, mas volto a mostrar porque aqui faz todo sentido. A linha verde, ou azul turquesa, ou o que é que vocês querem chamar para isto, é Portugal. A linha azul mais escura, ou azul bebé, é da União Europeia. E vocês vejam que Portugal esteve tempo demais acima daquilo que era a realidade da União Europeia. Tempo demais. Estes senhores falam obesos, estes senhores não têm as operações gordas, estes senhores têm as operações em obesidade mórbida, está bem? E agora o que está a acontecer é que lhes estão a dar a ração certa, e os senhores agora não querem, porque os senhores estão habituados a comer 30 mil calorias por dia. Lamento, meus amigos, agora vão ter que começar a dividir isto, está bem? Agora há 2.000 calorias para os senhores, se não gostarem, já sabem. Consolidação, saída do mercado, façam o que bem entenderem. Portanto, reparem que a tendência na União Europeia, até em vários períodos em que houve aqui a redução de preços, foi sempre mais ou menos estável. Obviamente, com umas oscilações para baixo, umas oscilações para cima, há uma certa estabilidade. Vejam Portugal. Portugal tem aqui um pico, motivado pela questão do aumento do IVA para 23%, no período pré-troika até. Depois tivemos aqui pré-troika, início de troika. Depois tivemos aqui ajustamento dos preços dos operadores dos vários anos, não é? Portanto, nada que surpreenda. Tivemos uma forte queda dos preços que fez com que as operadoras tivessem aqui uma redução significativa por via da diminuição dos preços das chamadas intra-União Europeia, ou seja, aquela questão do roaming, não é? Portanto, houve aqui uma forte queda, mas que rapidamente foi compensada, ultrapassando uma vez mais os valores médios da União Europeia. Tivemos continuadamente os aumentos de pacotes. Depois, o que é que nós vimos aqui, meus amigos? Entre o ano de 2021, relembro-vos que estávamos em pleno leilão do 5G, ou não estávamos? Em plena altura de leilão do 5G, estes senhores fizeram uma escalada vergonhosa. Ai, mas foi a inflação. Espera aí, Pedro. Foi a inflação que nos levou a este estado. Porque a inflação da guerra da Ucrânia, porque não sei quê. Meus amigos, a inflação também atingiu os outros, não foram só vocês. E mesmo assim, essa inflação... Ai, mas já sei. Vem-me dizer, não, mas os valores, os preços das telecomunicações em Portugal nem aumentaram ao nível superior à inflação. Nem perto. Nós ainda fomos os calimeros e ainda conseguimos absorver parte da inflação para nós. Bullshit, meus amigos. O valor que vocês apresentaram é pornograficamente acima do valor da União Europeia. A média da União Europeia, naturalmente, se viu uma forte oscilação, até porque coincide aqui com a questão dos aumentos dos preços da energia, dos aumentos por via da questão da guerra da Ucrânia, que contaminou o mercado do ponto de vista inflacionista, mas não foram o que vimos aqui. E depois o que é que nós vimos, meus amigos? Nós vimos uma coisa que nós já sabíamos que ia acontecer. Esta pressão que aqui está, este aumento ridículo e vergonhoso que estes senhores apresentaram, não foi só um aumento por via da inflação. Foi o engordar a vaca para os tempos difíceis que aí vinham. E que tempos difíceis eram esses? Era a situação da nova entrante, que era a Digi, que tinha a necessidade de iniciar a operação até final de 2024. Vejam lá vocês o que é que aconteceu desde o momento em que entrou o novo entrante e desde o momento até ao dia em que nós estamos hoje. Caiu vertiginosamente. E não poderia ser de outra maneira, porque não só a Digi iria pressionar, como a resposta à Digi seria uma paração tremenda em cima da Average Revenue per User. Portanto, estes senhores nada mais fizeram do que uma campanha vergonhosa de aumentos de preços com valores que estiveram constantemente acima dos valores europeus,
constantemente, desavergonhadamente acima. Portanto, como vocês aqui verificam, sempre, tirando o período que se verificou aqui do ano 2019 por causa desta questão do roaming, tudo o resto desavergonhadamente, e ainda batem no peito a dizer que são pioneiros disto e pioneiros daquilo. Meus amigos, levem o vosso pioneirismo, levem-no. E depois temos aqui, portanto, o Global Index do Speed Test, onde nos dá aqui uma amostra. Não é feita aí pelas vossas consultoras, é feita por um estudo normal, geral, que analisa as velocidades das redes. Epá, quem olha para isto e diz assim, Portugal está na vanguarda. Portugal neste momento é a coisa mais avançada que há. Portugal é o hub das telecomunicações. Isto as pessoas vêm aqui para ver este magnífico, este colosso de infraestruturas de telecomunicações que Portugal tem. Pá, deixa-me cá ver, Portugal está em primeiro em tudo. Enganem-se, meus amigos. Bom, a nível do serviço móvel, vocês dizem assim, mas deixa lá ver o que é que o Speed Test analisou aqui a nível global. Portugal, deixa cá ver, então, mas espera aí. Mas espera aí, então, mas onde é que está Portugal? Engraçado, Portugal. Portugal! 29º lugar. 29º lugar. Então, mas espera aí. Grécia, engraçado. Sérvia, Malásia, Kosovo, Vietnã, Oman, Geórgia, países de leste. Engraçado. Macedónia do Norte, Bulgária, meus amigos. Bulgária é um país que entrou agora no euro, um país de leste, um país onde o nível de vida é muito inferior ao português. Meu Deus. Brunei, Bahrein, os países, tudo bem, não é? Próprio Brasil. Mas, amigos, Portugal está atrás desta gente toda. Então, mas onde é que está o pioneirismo? Onde é que está a nossa capacidade magnífica? Onde é que nós estamos? Mas o que é isto? Tragam lá as consultoras para desmentir isto, porque isto é uma vergonha. Não, isto é uma vergonha. Ok, vamos ver os serviços fixos. Serviços fixos é que é, porque nós, como diz a doutora Ana Figueiredo, nós fibramos o país, nós somos fantásticos. Então vamos ver. Onde é que está Portugal? Portugal está em 19º. Portugal está em 19º. Então, mas espera aí, um dos países que reiteradamente durante anos e anos e anos esteve nos pioneiros, nos mais caros da União Europeia, nos preços mais caros que Portugal já viu, que a União Europeia já viu, sempre a bater nos píncaros do pior que podemos ter. Estamos em 19º, atrás do Peru, atrás da própria Roménia, atrás da Tailândia, atrás do Vietnã, atrás do Chile. Desculpem lá, meus amigos. Desculpem lá. Eu lamento imenso. Mas é assim, provavelmente a Ookla, o Speed Test aqui não levaram em conta o vosso pioneirismo. Ou então os resultados não mentem. Ou então foram só pessoas da Beira Baixa e do interior e não sei para onde que andaram a fazer Speed Tests. Lamento imenso, deve ter sido. Meus amigos, é absolutamente indescritível o que estes senhores aqui fazem. Estes senhores fazem uma campanha ridícula de criar uma realidade. Estes senhores criam uma realidade fantasiosa para defender uma coisa que é tão simples quanto: há um lobby das telecomunicações em Portugal que só tem um interesse claro: manter a posição dominante dos senhores todos poderosos. E tudo aquilo que seja operações ou decisões do regulador que vão contra essa ideologia são um alvo a abater. E o primeiro alvo a abater é sempre a Anacom. Por isso é que o título deste vídeo é uma coisa tão simples quanto: regulador bom é regulador criticado. Porque, já dizia Cadete Matos, no dia em que o regulador não for criticado pelos seus regulados, o regulador não está a atuar em condições. E digo-vos mais: todas as críticas da Apritel, todas as críticas da APDC e todas as críticas dos CEOs das incumbentes são sempre maravilhosamente bem-vindas aqui no Viciado Comenta, e de certeza absoluta que até na Anacom, porque de facto são críticas que muitas das vezes, como vimos já aqui em diversas situações, são tão descaradas e deixam tão à vista os seus interesses que são só ridículos. E portanto aqui temos uma associação das operadoras incumbentes, liderada por um senhor todo poderoso que durante décadas liderou uma das incumbentes, não só cá, mas também em Espanha. Já agora fazia a questão a António Coimbra: o que é que de tão bem o senhor fez e as suas equipas que levaram a que a Vodafone perdesse 15% da cota de mercado móvel em Portugal,
que levaram a que os serviços fixos da Vodafone nunca tivessem um crescimento significativo e que nunca passasse de um mísero terceiro player, que nunca chateou nem a nós nem a Mel? O que é que levou a que a operação em Espanha fosse absolutamente descartada e que estivesse hoje a ser ultrapassada, naturalmente já não com a gestão da Vodafone, mas estivesse hoje a ser descartada, a ser ultrapassada por uma operação como a Digi, que vocês odeiam tanto? O que é que aconteceu, Sr. António Coimbra? Tenho a certeza absoluta que terá muito a dizer sobre isso e de certeza que se calhar o tema concorrência não lhe interessa muito. Vai-me dizer, bom, mas a Vodafone enfrentou concorrência em Portugal, somos 3 operadores, entretanto houve ali mais umas pequenitas operações. Pá, se calhar vai dar uma de, pronto, isto são águas passadas, agora quem lá está é que sabe, não é? Sr. António, já agora convinha também falar sobre estas coisas. Meus amigos, o que não convém mais é alargar este vídeo que já está com 40 minutos. Espero que acima de tudo estas considerações tenham sido relevantes para vocês e vemos no próximo. Viciado Comenta.